nas costas e o Senhor já curou a partir do momento da oração do Espírito Santo. Se no final quiser testemunhar, é mais uma graça que nós recebemos. E eu creio nisso. Se alguém dos meus irmãos quiser confirmar no final, eu já posso dizer que foi derramado muita bênção já no começo do Siloé. Quantas batalhas nós travamos para estar aqui hoje? Mas quando nós chegamos, mesmo sem conhecer quem veio pela primeira vez, por curiosidade, nos deparamos com o grande amor de Deus. E com a palavra de Deus, que hoje vai falar que Jesus convocou os 12 e lhes deu o poder e autoridade sobre os demônios e para curar as doenças. E os enviou para pregar o reino de Deus e a curar. Jesus enviou os 12 para pregar a palavra de Deus. Hoje, Ele envia cada um de nós a sermos missionários da salvação, como fomos convocados, como nós do discipulado já estamos sendo convocados, mas você também é convocado a ser missionário da salvação dentro da sua casa. Porque Jesus nos escolheu. Ele nos escolhe e nos capacita. Ele coloca mensageiros da sua palavra em todos os lugares. E hoje, a nossa missão está sendo dessa forma. Sermos missionários da salvação dentro das nossas casas. Levando a palavra de Deus para a casa dos irmãos. E buscando nos restaurar da graça do Espírito Santo. Nos deixar ser renovados por esse Espírito Santo. Acreditando nesse amor que Deus confiou aos apóstolos e confia a cada um de nós. Quando nós recebemos uma missão, muitas vezes nós temos medo. E quando Jesus escolheu os 12 e disse, olha, vocês vão ser missionários, vocês vão ser enviados para curar as doenças. Eu acredito que eles tomaram um susto. Senhor, mas nós estamos contigo. É tu que cura as doenças. É tu que tem autoridade para expulsar os demônios. Nós não sabemos. Ficaram com medo. Quando nós temos essa missão de também pregar a palavra de Deus, de levar a salvação, que é a palavra de Deus, para dentro da casa de outros irmãos, nós também temos medo. Mas o medo supõe castigo. Nós não podemos deixar que esse medo tome conta do nosso coração e afaste a graça de Deus que existe no nosso coração. Não podemos deixar que as coisas do mundo venham a estar mais perto de nós do que a graça de Deus. São Paulo já vai dizer que nós não podemos deixar que a graça de Deus que habita em nós seja em vão. Por isso Jesus confiou nos apóstolos. Em outra passagem ele vai dizer que ele enviou mais 70, 2 a 2. E hoje ele convida cada um de nós a sermos também missionários, a vivermos essa experiência. E se nós não estamos preparados, precisamos buscar em Deus a transformação da nossa vida. Eu poderia apenas chegar aqui e dizer para vocês, olha, Jesus ama cada um de vocês com um amor incondicional. Porque Ele deu a vida por cada um de vocês. Seria o suficiente para que todos nós saíssemos daqui, se abríssemos o coração verdadeiramente, saíssemos daqui com o desejo de buscar mais e mais esse amor. Não precisaria eu falar mais nada. Porque Deus é amor. Lá em João ele vai dizer no capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer, pois Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho único para a salvação da humanidade. Nós
fomos agraciados. E quando eu digo agraciados, é agraciados mesmo. Por termos no meio de nós hoje, daqui a pouco, Jesus sacramentado. Para nós adorarmos em espírito e em verdade. Aquele que morreu por nós, mas ressuscitou. Porque não se prendeu à morte. Porque enquanto muitos foram crucificados e morreram, e aquilo não era, a morte não era aquilo que iria segurar Jesus. Mas ele morreu e se agarrou na cruz pelos nossos pecados. Não era que acontecesse, não era para ter acontecido com Jesus. Jesus não tinha pecado, era o Filho de Deus. Mas ele precisava confiar em Deus. Ele precisava deixar que o projeto de Deus acontecesse na sua vida, para que hoje nós tivéssemos a liberdade que temos hoje. De sabermos que Deus nos ama, mas não vai quebrar a porta do nosso coração para entrar e fazer morada. Ele quer que você abra o seu coração. Ele quer que você deixe hoje ser tocado por Jesus. O Espírito Santo de Deus vem com muita força abrir o nosso coração para que aconteça o milagre de Jesus. Porque muitos de nós pensamos já em milagre, já pensamos em cegos vendo, em paralíticos andando, mas a nossa fé também fica cega e fica paralítica a partir do momento que nós nos afastamos de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, deixamos que o mundo nos acorrente de tal forma que não conseguimos dar um passo adiante. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Que nós não podemos dar um passo só sem a presença de Deus. Se Deus não segurar em nossa mão, porque somos filhos teimosos, quando Deus solta um pouquinho a nossa mão, nós vamos para caminhos errados. Nós buscamos sair do caminho que leva à salvação, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não existe outro que leve à salvação senão Ele. E é difícil nós buscarmos a Jesus? Não, não é difícil. As barreiras são colocadas no nosso coração porque nós deixamos que uma pedra vá sendo colocada em cima de outra pedra. E assim vai se tornando uma barreira. Mas se uma pedra apareceu, você pode ainda passar. Se colocar outra pedra em cima daquela outra, você ainda pode passar ainda. Você pode pular. E Deus está me dando agora o entendimento de dizer que os grupos de orações e a Igreja Católica são essas escadas que fazem com que nós subamos nessas barreiras, nessas paredes e pulamos para buscar a Jesus. Não há nada que impeça de nós buscarmos a Jesus. Se existe uma muralha que está nos distanciando de Jesus, nos agarremos a este grupo de oração, a Igreja Católica, e façamos dela escadas para buscarmos a Deus. E uma vez um pregador me dizia que os grupos da Igreja Católica são como sombra em meio à insolação. Quando passamos muito tempo no sol muito quente, ele queima a pele da gente. E quando você vê uma sombrazinha, você fica lá, ó. Oh, sombrazinha boa. Assim somos nós. Vivendo a nossa humanidade, nós somos diariamente queimados pelo pecado. E essa sombra aqui foi feita para nós. Para cada um. Uma casa pequena, mas sempre cabe mais um. Se todas as quarta-feiras nós chamássemos, cada um que está aqui chamasse outra pessoa e ela viesse, seria acolhido da mesma forma. Que nem coração de mãe, né? Sempre cabe mais um.
E aqui tem Nossa Senhora, o coração dela é enorme, cabe muita gente. Isso também é pregar o reino de Deus. Isso também é evangelizar as pessoas. Isso também é você se colocar à disposição, sair do seu mundo de ficar em casa parado, sem fazer nada, ou ocupado demais, para fazer a vontade de Deus, para buscar a Deus, para servir como instrumento. E eu estou aqui hoje não é dizendo que a minha vida é totalmente entregue a Deus porque eu sou consagrado, não. Eu sou um pai de família, eu preciso trabalhar, eu preciso dar o sustento para a minha família, eu tenho que buscar as condições necessárias, mas eu busco, mas é Deus que me dá as condições de eu servir a Ele. Quando nós dizemos eu quero servir, Deus vai dar os meios de você servir. Deus vai até te mostrar em que você vai servir. Eu já partilhei aqui para o Ministério de Música que logo quando eu cheguei no discipulado, eu já fazia parte da banda de música municipal, né? E eu pensei, não, meu carisma é música, eu vou direto para o ministério. Pensando eu, né? Ainda cheguei a pegar o violão, me sentei aqui perto do Fabrício, 2, 3 silóias eu estava aqui. Aí Jesus fez assim para mim, ó. Você quer se esconder do dom que eu lhe dei. Saia daí e vá lá para mim. Fiquei sentado esperando ver a graça de Deus acontecer. Mas não desanimei. Por quê? Porque Deus me mostrou que o meu lugar não era aqui no ministério. Pelo menos naquele momento. E eu continuei na minha caminhada. Continuei pedindo a Deus que Ele me mostrasse algo. E despertou dentro de mim um desejo muito grande de falar de Jesus. E eu não deixei a graça passar. É por isso que São Paulo diz, não deixe que a graça de Deus que habita em você se torne em vão. E Ele, graças a Deus, me deu a coragem de estar aqui falando para vocês. Não sou pregador. Apenas partilho o que Deus coloca no meu coração para vocês. Estou aqui apenas como instrumento. Não é o Joel que está aqui, porque se fosse por mim, vocês iriam estar escutando só um monte de besteira. Mas é a palavra de Deus que fica no nosso coração e nos toca de tal forma que nós precisamos falar, porque senão nós vamos explodir. Nós precisamos servir, e até mesmo quando a nossa caminhada está um pouco meio pesada, a gente acaba se afastando de Deus um pouco, a gente fica pensando, meu Deus, se eu tivesse servido, talvez até eu seria diferente. E fazendo as missões nas casas, eu estou cada vez mais aprendendo que o que nós fazemos para Deus ainda é pouco. Tudo que nós fazemos para Deus ainda é pouco. Ele nos deu a vida e nos deu a graça maior da conversão. O trabalho mais difícil Ele fez foi nos converter e nos levar para dentro da igreja. Agora cabe a nossa parte de permanecermos e deixarmos que Jesus nos transforme. Porque esse amor de Deus é muito grande. E Ele não quer que fique só em mim, Ele não quer que a graça pare em mim. Ele quer que você também hoje abra o coração e diante dele, que daqui a pouco estará aqui, você abra verdadeiramente o seu coração para que Ele faça morada no seu coração. Para que você também se torne uma pessoa cheia do amor de Deus e as pessoas irão olhar para você e ver o quanto que o Senhor te transformou. O quanto que Ele pode te transformar. É diante de Jesus que nós colocamos as nossas dificuldades. Você pode, quando Jesus estiver aqui, você estender a mão e dizer, Senhor, eu estou aqui, sei por quê, mas faz a tua transformação na minha vida. Nós precisamos despertar para tudo isso que Ele coloca na nossa vida, para agradecermos pelo pão nosso de cada dia, pelo dia que se levanta, pela saúde que nós temos. E nós já rezamos
o tema do Kairos em várias casas, e isso continua muito latente no nosso coração. A salvação entrou nesta casa. A salvação entrou na sua casa. A salvação entra na nossa casa se nós deixarmos. Se nós deixarmos que aquele Jesus que transformou a vida de Zaqueu transforme também as nossas. E a passagem de Zaqueu é muito interessante, que nós vemos que ele diz que Jesus veio para aquelas pessoas, aquelas ovelhas, aquilo que estava perdido. Ele não veio para mim. Ele veio para todos nós. Ele quer salvar a todos nós. Mas ele precisa que nós deixemos que a transformação aconteça. Você pode ver uma pessoa lá no meio da rua que não está nem... Pessoas ali na praça. Ai, Jesus não veio para aqueles. Jesus veio. Mas ele precisa dos anunciadores do seu reino. Com a mão na consciência, nós podemos dizer que muitas pessoas por aí afora, que nós não podemos pescar em aquário, muitas pessoas por aí afora não sabem de Jesus, não falamos de Jesus para elas e nós temos culpa. Porque temos vergonha dentro do nosso coração. Porque não nos colocamos à disposição de ir ao encontro dessas pessoas e dizer: olha, Jesus te ama e Ele quer que você vá em busca desse amor. Nós temos medo de levar um não. Das pessoas viram a cara pra gente e... Africano é doido. Por que esse medo existe? Por que quando tem situações que não tem a presença de Deus, nós não temos vergonha? Já partilhei várias vezes aqui da nossa saudação de graça e paz, né? Quando nós damos graça e paz, logo no começo a pessoa fica com tanta vergonha que parece que a gente está oferecendo droga. Puxa a mão, dá graça e paz e vai logo saindo. Mas com o passar do tempo, Jesus vai fazendo a transformação. E assim eu convido para que vocês fiquem de pé, perdendo hoje